Para onde vai? Por que gira? Aí começou. Bom, boa noite todo mundo. Vamos começar então nossa tese, que a gente está tentando aí subir os degraus dessa tese. Hoje a gente vai então recuperar rapidamente o que a gente falou um pouquinho sobre o caso Dora, fechar o caso do Homem dos Ratos e começar a falar um pouquinho sobre o sintoma em Lacan, sintoma sem H por enquanto, né? As duas concepções de sintoma sem H em Lacan, o sintoma ainda herdeiro ali da obra do Freud. Então, esse é o desafio de hoje, né? Retomar um pouquinho da Dora, fechar o Homem dos Ratos e começar a falar sobre o sintoma sem H em Lacan. Lembrando que o nosso objetivo com essa tese é conseguir chegar finalmente ao sujeito contemporâneo. Então, para chegar ao sujeito contemporâneo, a gente vai passar pelo sujeito freudiano, sujeito lacaniano, sujeito contemporâneo. Sujeito freudiano é, sobretudo, aí o sujeito neurótico, né? Sujeito neurótico da fundação da psicanálise há mais de 100 anos. Depois a gente tem na sequência aí o sujeito lacaniano, que já é um sujeito que tem uma certa diferenciação em relação ao sujeito freudiano, mas para a gente finalmente chegar numa diferença ainda maior, que, claro, sustentada pela teoria do Freud-Lacan, do que viria a ser esse sujeito contemporâneo. Então, esse é o caminho que a gente quer traçar. Retomando rapidamente, nós paramos na tese na página 42. Então, se todo mundo puder abrir aí, eu pensei da gente retomar sobre a Dora a partir da comparação com o que fica agora do Homem dos Ratos. Então, a gente fala aí do Homem dos Ratos e compara com algo ali da Dora, tudo bem? Então, abra todo mundo aí na página 42 para a gente poder começar. Nós paramos no último parágrafo da 42, a gente tinha falado sobre a questão da dívida, que ele tinha, então, lembrando, o Homem dos Ratos tinha uma dívida em relação a um óculos que ele tinha que ele recebeu e ele tinha que pagar. Ele tinha, então, esse dilema, né, de pagar, que acabou virando uma lógica em que se ele pagasse, né, a alguém, não necessariamente ele, vamos pensar sobre esse alguém, porque não necessariamente ele, sofreria uma punição. E a punição tem a ver com uma história que ele ouve ali naquele contexto do exército, que era o castigo dos ratos. Um castigo nada prazeroso, mas que envolve um significante que será importante aí para a compreensão do caso, que é a lógica anal. Porque no castigo dos ratos, os ratos, então, eles entrariam e matariam, obviamente, né, a pessoa através do ânus, né, os ratos seriam colocados por essa via. E isso passa a ser importante lá na frente. Bom, tendo feito essa retomada muito rápida, vamos lá, então, para o texto. Vou voltar só 2 parágrafos antes. Então, na 42, primeiro parágrafo, só para a gente não cair do nada. Outro dado importante, todo mundo localizou aí? Então, outro dado importante é que antes mesmo do Capitão Cruel lhe entregar os óculos, o Capitão Cruel, porque é o que contou sobre o castigo dos ratos, né? Lhe entregar os óculos e dizer-lhe que para fazer o pagamento ao tenente A, ele havia encontrado com outro oficial que havia estado no correio e soubera da encomenda do seu nome. Esse oficial lhe disse que a jovem do correio havia pago as despesas postais por ele. E aí cria uma complicação a mais. Ele tinha que pagar, mas a dívida já havia sido paga, né? Então, ele recebe os óculos, ele tem que pagar os óculos, mas, ao mesmo tempo, a dívida já havia sido paga. Isso também é importante, porque cria um certo impossível. Como é que você paga uma dívida que já está paga? Então, ele se sente em dívida por uma dívida que não existe, porque ela já está paga, mas não foi ele que pagou, né? Então, toda essa circulação de um impossível, outro significante importante aí é o impossível. O impossível vai aparecer como uma lógica do sintoma obsessivo também. Então, Freud conclui, continuando aí no texto, Freud conclui que o paciente fizera seu juramento em cima de uma premissa que ele já sabia ser falsa. Seu juramento já foi feito para não ser cumprido. Assim, a dívida se tornaria impagável.
né? Ou seja, por mais que ele fizesse de tudo, né, para pagá-la, estaria fadado ao fracasso. E aí a gente parou num ponto interessante sobre a lógica do obsessivo na clínica. E acho que é importante a gente voltar, porque foi bem no finalzinho da nossa conversa, vocês se lembram? Que é interessante pensar que o neurótico obsessivo, ele procura a análise para não fazer análise. Então, ele até procura análise, mas isso não é garantia de que, ao procurar análise, ele efetivamente vai fazer análise. Tem uma lógica de fazer para não fazer uma determinada coisa, entende? Então, eu vou até o analista, eu marco o horário, eu pago as sessões, mas não necessariamente eu faço análise. Alguém pode falar assim, mas como assim ele não está fazendo análise? Ele vai ao analista toda semana. Ele vai ao analista toda semana para garantir que, indo ao analista toda semana, ele não efetivamente faça a análise. O sujeito faz, né, entra num curso superior, né, ele vai nas aulas, né, ele frequenta as aulas, mas ele não está fazendo o curso, né? Mas ele não faz fazendo, né? Tem que ter um dispêndio. É porque se ele não fizer não fazendo, ele ainda pode, no final das contas, ser alvo de um julgamento ou crítica. Por que você não se matricula na faculdade? Por que você não assiste aula? Por que você não faz um tratamento? Por que você não vai no psiquiatra? Né? Então, ele não faz fazendo. Entendem a lógica do obsessivo? E o não fazer fazendo lhe dá algum dispêndio, te economiza um certo dispêndio, mas, ao mesmo tempo, te permite não realizar aquela coisa. Esse da faculdade eu acho sempre muito interessante. Segunda-feira, um ex-aluno me mandou mensagem, eu achei muito engraçado, porque eu fui um aluno difícil de fazer estudar na época da graduação, já formou há alguns anos. Aí ele falou assim, eu tinha colocado uma foto da turma fazendo prova, e aí ele falou, que saudade. Eu falei, vem fazer prova, ele já passou a saudade. Aí, falei, não, aí perguntei, como é que tá a vida aí? Ele falou assim, nossa, tô pagando um dobrado, me arrependi de não ter estudado. Ou seja, durante a faculdade, ele terminou a faculdade, mas não estudando enquanto estava estudando, não é um aluno que nunca repetiu por falta. Ele frequentava a aula o suficiente para passar, ele fazia a prova o suficiente para terminar, mas não o suficiente para vir a ser um profissional naquele campo de fato. Ao formar, aí a dívida chega, né? Aí a dívida chega e eu acho interessante, eu falei assim, nossa, estou pagando um dobrado. E me fala sobre esse dobrado. Estou pagando dobrado porque eu tenho todos os textos do curso e durante os 5 anos que eu não li, eu estou tendo que ler agora, para dar conta num tempo muito menor do que se eu tivesse lido durante 5 anos. Então, essa lógica do obsessivo é interessante. Então, veja, o Homem dos Ratos volta para essa lógica muito interessante para a clínica. É um juramento que foi feito para não ser cumprido. Entende? O juramento que foi feito para não ser cumprido. Pensem em todos os pacientes obsessivos que vocês atendem, com qual frequência as intervenções não apontam justamente nessa direção. Que o sujeito ele faz um juramento para não ser cumprido. Ele entra numa faculdade para não cursá-la. Ele vai até o final. Mas não significa que ele está cursando. Ele faz análise para não fazer análise. Ele vai ao psiquiatra para não fazer o tratamento. E assim sucessivamente. Entende? Então, essa lógica do Homem dos Ratos ela é bem interessante desse funcionamento da própria clínica. Avançando um pouquinho mais, próximo parágrafo. Quem quiser perguntando qualquer coisa ou complementando, só levantar a mãozinha aí, tá? Freud considera como sintoma do Homem dos Ratos uma dívida. Então, o sintoma obsessivo apontando para essa dívida, que ele não consegue pagar. Lembrando, ele não consegue pagar porque, na verdade, a dívida é impagável. Já é propósito da dívida ter a dívida e não poder pagá-la. De novo, esse é um funcionamento muito comum também na clínica. O sujeito, ele traz um problema, aí você aponta para o problema e ele vai te devolver apontando para o impossível de lidar com aquele problema que ele trouxe. Então, ele traz um problema não para solucioná-lo, mas só para apontar para o impossível do problema que ele não pretende solucionar. Troquem dívida por problema e você tem um funcionamento do obsessivo bem recorrente. Então, continuando. Então, o sintoma do Homem dos Ratos é uma dívida impagável. Esse é o sintoma, ou seja, um problema insolúvel, uma dívida impagável, um curso que não será feito, entende? Um relacionamento, inclusive,
Eu lembro, você lembra dos Normais? Eu não sei se alguém assistiu os Normais, né? Vocês lembram que eles estavam noivos há 7 anos? Aí quando perguntava assim, né? Vocês estão noivos há 7 anos? E aí, quando vão casar? Então, vocês noivam para casar? Não, não. Eles noivaram para não casar. Então, veja, eles vão passar o resto da vida no noivado. Aí você pensa, um noivado tem como objetivo um casamento? Não, não, não. Nos Normais, eu não sei se vocês lembram. O noivado tem como objetivo não casamento, embora eles já moravam juntos, eles dividiam as despesas, moravam no mesmo teto, mas para que ninguém perguntasse o rumo de onde, ninguém cobrasse que o relacionamento tinha que chegar a um casamento, eles param ali numa espécie de solução de compromisso. A gente vai falar sobre essa solução de compromisso, que é o noivado, em cima do muro. Nós não estamos namorando, nem nos casamos, estamos aqui na metade do caminho. Brincando com essa coisa a que serve nos seriados normais o noivado serve para, no final das contas, nem ter que realizar aquilo que está adiante e nem tem que tomar uma decisão de não estar naquele ponto. Tem esse ponto intermediário que fica, uma espécie de purgatório dos relacionamentos, tá? O noivado ali. Um impasse, né? Um impasse, um dilema. Né? Se vocês se lembram dos Normais, vocês se lembram que o seriado inteiro, 7 anos, era discussão sobre esse impasse deles serem eternamente noivos. Então, esse impasse, esse dilema, é a lógica do sintoma obsessivo na clínica. Então, continuando, ele é impelido a buscar compulsivamente cumprir a sua promessa. Eu tenho que pagar, eu tenho que pagar, eu tenho que pagar. Né? E, ao mesmo tempo, ele é impedido, pelos seus pensamentos. Não tenho como pagar, não tenho como pagar, não tenho como pagar. E uma outra coisa, né? Se pagar, o pai ou a dama vão sofrer o castigo dos ratos. É uma outra impossibilidade grave. Né? Exatamente. Nem pode ser pago porque é uma dívida impossível, nem pode ser pago porque terá uma consequência impossível. Então, esse dilema da lógica do obsessivo. A Alessandra perguntou aqui, não lidar com a perda nem com a suposta escolha inevitável também. Esse é o dilema. O dilema é justamente, e aí nesse ponto o sujeito ele se vê paralisado. E aí, Alessandra, essa é a angústia, às vezes, da clínica obsessiva, que é a sensação de um caso clínico que não anda. Ele desliza, como se ele estivesse em aquaplanagem, né? Ele fica ali rodando num certo ponto. Esse certo ponto é interessante a gente entender por quê e como fazer de outra ordem. Continuando, então. A própria situação, eu estou lendo tudo errado hoje. A própria situação foi armada de modo a possibilitar que uma ação anulasse a outra, né? Em que nada resolvesse, ou melhor, que o próprio sintoma fosse uma solução. Lembra que essa história desse dispêndio, né, improdutivo, né, um exemplo que eu gosto de citar, que é uma analogia, né, no Alice através do espelho, tem uma cena que a Rainha Vermelha ela tá se movimentando a uma velocidade absurda, e a Alice pega na mão da Rainha Vermelha, a Rainha Vermelha pega na mão da Alice, e a Alice vai descrevendo, não, na verdade o narrador vai descrevendo que elas estão numa velocidade tal, que quando elas olham para as coisas, elas só veem um risco, né? De tão rápido que elas estão, né? E quando elas param, a Alice olha em volta e elas estão exatamente no mesmo lugar, depois de se movimentar com muita velocidade, está muito cansada, e a Alice fala, mas a gente está no mesmo lugar. E a rainha diz assim, mas aqui é assim, a gente faz muito esforço para ficar no mesmo lugar. Essa frase é uma boa frase para definir o neurótico obsessivo, né? Tem que fazer muito esforço para ficar no mesmo lugar, né? Esse exemplo da Alice eu acho maravilhoso. Então, pensem nisso. O obsessivo, ele não fica no mesmo lugar para se preservar de um esforço. Ele gasta um dobrado, por isso que eu falei do aluno, né? Estou aqui pagando um dobrado. Ele gasta um dobrado para ficar no mesmo lugar. Entende? O ficar no mesmo lugar não é uma economia, é um gasto, como esse exemplo da Alice. Aqui nesse lugar, a gente gasta muita energia para ficar no mesmo lugar. Essa é a lógica. Isso, Juliana. E aí a gente vai apontar, inclusive, essa ideia de que ali no lugar da satisfação, gozo, né? Vai avançar um pouquinho, inclusive daqui a poucos parágrafos, justamente para essa ideia de, ao invés de pensar na lógica da satisfação, pensar na lógica do gozo.
Avançando mais um pouquinho, então, para terminar esse parágrafo. Voltando um pouco, a própria situação foi armada de modo a possibilitar que uma ação anulasse a outra, que nada se resolvesse, ou melhor, que o próprio sintoma fosse uma solução. Com ele, o homem dos ratos paga e não paga a sua dívida, né? Ou seja, corre, 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 não sai do lugar, né? Como a Alice. Ele paga e não paga a sua dívida. Deixa eu só permitir aqui para entrar. O que assinala uma característica do desejo obsessivo, a impossibilidade. E aí eu queria retomar um paralelo do que a gente falou do desejo na histeria e agora do desejo na neurose obsessiva. O desejo na histeria ligado a uma insatisfação e o desejo na neurose obsessiva ligado a uma impossibilidade. Essa marca da insatisfação e da impossibilidade é necessário que a gente consiga escutar isso no dito do sujeito na clínica, entende? De que modo o que o sujeito me diz sobre o seu sintoma aponta para o desejo como insatisfeito ou impossível, né? Então, há uma insatisfação na ordem da histeria, uma impossibilidade na ordem da neurose obsessiva. Avançando mais um pouquinho. Isso aparece na clínica, na fala do obsessivo, como eu não consigo. Isso. Por mais que eu me esforce, eu não consigo. E na histérica aparece comumente como não tá bom, né? Não tá bom, não, tá faltando alguma coisa que eu não sei o que é. Tem até uma brincadeira que a gente faz quando vai explicar para os alunos o neurótico obsessivo e o histérico se relacionando amorosamente. De novo, é um clichê, é só para explicar didaticamente. Mas imagine, por exemplo, que você está atendendo no consultório e o cara entra, vou colocar bem clichê mesmo, tá? Aí no meu exemplo, o cara é neurótico obsessivo e a mulher é histérica. Estou sendo super clichê mesmo, de propósito. Ele entra e ele diz, eu não sei mais o que eu faço para agradá-la. Ela fala, pula, eu pulo. Ela fala, vamos viajar, vamos viajar. Eu não gosto dessa casa, então vamos mudar de casa. Eu quero casar, então vamos casar. Tudo que ela me fala, eu respondo sim, e ela continua sempre se queixando, se queixando, se queixando. E ele vai embora. Eu não sei, né, como solucionar esse problema. É possível solucionar esse problema. E ele vai embora. E aí, de repente, ela entra no seu consultório e diz, eu não sei mais o que eu faço. Eu falo, pula, ele pula. Eu falo, corre, ele corre. Eu falo, quer casar? Então vamos casar. Como é que eu posso me sentir amada por alguém que eu não sei de fato o que eu penso e que só está respondendo sim para tudo que eu proponho? Ou seja, de algum modo, pegando essa brincadeira aí do clichê, o sujeito ele gasta uma energia danada e, no final das contas, ele não vai chegar a propósito nenhum. Ela faz uma quantidade de demandas enormes e, no final das contas, as demandas também não vão chegar a satisfação alguma. O obsessivo quer satisfazê-la para não ter falta, né? E fracassa, né? Eu me lembro de um paciente obsessivo, um paciente que foi contar o seguinte, né, que a mulher dele, ele foi contar essa história como um exemplo de como ele não entendia o que ela queria, né? E aí ele conta o seguinte, que um dia eles estavam na sala, né, ele estava muito cansado, não sei por que lá, e aí ela pediu para ele assim, me busca um copo d'água. E ele estava muito cansado, né, com uma preguiça imensa, mas ele é obsessivo, né, vai ficar faltando alguma coisa. Ele vai lá e busca o copo d'água e coloca na frente. E ela não bebe a água. Ela disse que estava muito... Ela não bebe a água. Aí ele vira e fala assim, mas porra, estava aqui cansado, você pediu a água, eu coloquei, você não bebeu. Aí ela falou assim, mas... Aí o cara me contando, né, ele indignado, dizendo assim, mas... Como que eu vou saber o que essa mulher quer? Porque o que ela me diz a seguir? Você tem que entender que tudo que eu quero é querer um copo d'água e em seguida não querer mais. Eu acho maravilhoso, tá? Como que eu vou entender isso? O que eu faço com isso? Então, a ideia é, como é que vocês fazem para, escutando o dito do sujeito e ir localizando essa ordem da insatisfação e da impossibilidade, entende? Há uma sutileza no que se escuta ali, essa sutileza. Continuando aí, então, na 43. Freud vai encontrar como base para esse sintoma uma fantasia, a fantasia da crueldade. Ele descobre a articulação entre o sintoma e a fantasia através do significante ratem/rat.
O que se torna claro diante das recordações trazidas pelo homem dos ratos em relação ao seu pai. Este havia contraído uma dívida de jogo... Só uma coisa, esse ratem, eu fui atrás só para ver, ratem é rato, né? Ratos, na verdade, no plural, e rate pode ser avaliar, julgar, que é né, interessante, mas pode ser cota, prestação, então tem a ver com pagamento, né? Então, ratem, ratos, rate, pagamento, prestação. Pagamento de dívida, né? Isso é importante, porque lá na frente, daqui 2 ou 3 parágrafos, ele vai justamente apontar sobre a equivalência entre a dívida e o rato, né? Então, a dívida que ele deve e a tortura do rato vão fazer uma cola pela via significante. Como assim pela via significante? Pela semelhança significante entre ratem e ratem. Ratem e ratem, certo? Então, pela semelhança significante. E aí é interessante, ontem a gente estava falando, no encontro de ontem, sobre formações do inconsciente. Das formações do inconsciente podem se dar tanto pela semelhança significante, por exemplo, ratem, ratem, como elas podem se dar por outras vias, por outros caminhos, tá? Isso é realmente muito importante. Inclusive, por isso que o Freud ele faz questão de colocar tantas possibilidades de formação. Ele coloca lapsos, aí dentro do lapso começa lapso de escrita, lapso de leitura, lapso de memória, lapso... Só na parte lapso tem ali um monte de lapsos. Aí depois os lapsos, tem esquecimento. Mas qual que é a diferença entre o lapso de memória e o esquecimento? Tem uma sutileza. Levando Freud com rigor, quando você está trocando palavras aqui, você está cometendo a leitura falha. Uma leitura falha. Interpretem a Renata. Eu troco toda hora. E é interessante, por que ele coloca... Porque as trocas, elas podem ser por várias vias. Por exemplo, aqui, a formação do inconsciente aqui, que fez com que o significante, pela semelhança sonora dos dois significantes, rato e dívida, não em português, né? Na língua do sujeito, ele fizesse essa equivalência pela via da semelhança significante, às vezes dá por outro sentido. Por exemplo, uma mocinha, ela tem lúpus, e aí ela tem pânico de tomar corticoide, pânico, porque quando toma corticoide ganha peso, engorda, a pele enche de espinha, um pesadelo quando tem que tomar corticoide. Então, quando as dores começam, ela finge que ela não tem dor, ela mente que ela não tem dor, uma adolescente, para poder protelar ao máximo o corticoide que inevitavelmente vai ter que entrar nos momentos de crise, ok? E aí eu achei muito interessante porque... por causa do lúpus, ela não pode tomar anticoncepcional, também é um outro problema aí do lúpus, né? E aí, nessa coisa da adolescência, um certo quê em relação à sexualidade, etc., ela foi falar sobre, não tem nenhuma experiência sexual, e foi falar sobre para que serve o que ela queria dizer quando eu tomo corticoide, eu ganho muito peso, nem vou precisar de anticoncepcional, porque ninguém vai desejar este corpo. Essa seria a frase correta. Certo? Essa seria a frase que ela, muito desesperada por ter que entrar no corticoide de novo, está tentando dizer. No entanto, o que ela faz? E aí vem a coisa do lapso. Ela sintetiza isso tudo dizendo, eu não quero entrar no anticoncepcional. Ou seja, no lugar de entrar no corticoide, entrar no anticoncepcional. Ela sintetiza a frase toda, que o anticoncepcional não seria necessário, porque o corticoide já faz o impossível desse corpo para ela sintetiza toda a frase substituindo corticoide por anticoncepcional. Tem alguma semelhança significante entre corticoide e anticoncepcional? Nenhuma. Mas é isso que eu estou apontando, as trocas, elas podem se dar pela semelhança do significante, ratem e rat, mas as trocas também podem se dar por um encontro emocional, afetivo entre as duas palavras, entendem? Por isso que a gente tem tantos nomes diferentes para as formações do inconsciente, porque elas podem acontecer por vias muito diferentes uma da outra, entende? E aí, continuando. Freud vai encontrar como base... No ratem a gente já terminou, né? Então, vamos na sequência. Este havia contraído, quarta linha na 43 aí. Este havia contraído uma dívida de jogo, o pai do Homem dos Ratos, quando ainda era um jovem oficial. O paciente não sabe ao certo se o pai havia pago essa dívida. Freud localiza uma conexão significante entre os ratos e a dívida,
como a gente já colocou, uma conexão pela semelhança sonora dos dois significantes, né? Eu não sei falar essa palavra. Spielhat é a expressão utilizada para designar um jogador, que aí você percebe que tem hat também aí na palavra jogador, na qual spiel quer dizer jogo e hat significa rato. Ratão, havendo homofonia entre hat e hat, que quer dizer cota ou prestação. Ou seja, há uma ligação significante, importante, entre esses dois elementos que faz com que a dívida e o pânico lá da tortura do rato possam ter alguma semelhança. O pai era um rato de jogo, né? Igual a gente fala que rato de academia, rato de biblioteca, né? Exatamente. O pai era um rato de jogo, né? E teve uma dívida que ele não sabe se o pai pagou ou não. Sim. A Alessandra colocou aí um vídeo do Dunker sobre essas palavras em alemão. Dunker sabe alemão, a gente não sabe, então qualquer coisa está aí no YouTube para dar uma olhadinha nas palavras. Aí, continuando, numa cena da infância, o paciente tem um ataque de fúria contra o pai e o xinga ao modo das crianças. Sua lâmpada, sua toalha, eu já fui chamada de sua cadeira. Então, sua lâmpada, sua toalha, sua cadeira, né? Esse ódio, inclusive bem infantil, né? Chamar alguém de sua toalha, sua lâmpada. Esse ódio é recalcado e torna a aparecer quando o homem dos ratos se mostra inclinado a se casar, né? Heiraten, e aí de novo, olha a palavra raten aí de novo, né? Com uma certa dama, e o seu pai se opõe a isso. Então, outra coisa interessante para a gente pensar, que a gente estava lendo a Dora, e aqui a questão do recalque. Aqui fala-se de um recalque em relação ao ódio, e lá no caso da Dora, vocês vão se lembrar que o Freud, ele falou daquela cena em que o Sr. K teria, então, colocado ela ali contra a parede, ela teria sentido, então, uma pressão no corpo dela e o recalque de algo de ordem sexual, né? Então, seja o recalque deste ódio ou o recalque de algo de ordem sexual, de novo, aqui volta a essa questão daquilo que não deveria estar lá, por não dever estar lá, ser lançado para o inconsciente ser recalcado. Então, o ódio do pai não pode estar lá, uma sensação, uma sensoriedade sexual não pode estar lá, naquela cena do Sr. K. Esses dois elementos são recalcados. O homem dos ratos era profundamente ligado ao seu pai, nutria por ele um extremo amor e um imenso ódio recalcado. Então, o extremo amor, esse está consciente. Afinal, ele é autorizado, ele é permitido, ele não é censurado. O imenso ódio é censurado. Logo, está lançado ao recalque. Essa ambivalência em relação ao pai também aparece na Dora. Vocês se lembram disso? A Dora tem um enorme amor ao pai, mas uma enorme decepção ao pai. Porque quando a Dora vai até o pai e diz, olha, o senhor K, este homem adulto, amigo do senhor, né, me fez propostas indecorosas. E o pai não faz nada, ou pior do que isso, na lógica dela, coloca em troca, né? Tipo, fica com o senhor K, que eu fico com a senhora K. A gente tem ali também uma ambivalência afetiva, uma enorme admiração ao pai e um ressentimento ao pai. E aqui no Homem dos Ratos, um enorme amor ao pai. Lá na Dora ela fala de admiração, né? Ele era um homem que ocupava um lugar admirável. Aqui um extremo amor e um imenso ódio recalcado. Então, alguns elementos interessantes. Primeiro, sobre o desejo insatisfeito e impossível, insatisfeito na histeria e impossível na neurose obsessiva. Segundo elemento, a presença do recalque em relação a um afeto que não deveria estar lá, ódio no caso do Homem dos Ratos, sensualidade, né, desejo sexual no caso da Dora. E o terceiro elemento muito importante de comparação, a ambivalência. Né? A ambivalência entre amor e ódio, ambivalência entre a admiração e decepção. Então, ambivalência em relação à figura dos pais, do Homem dos Ratos e da Dora. Essa ambivalência fazia com que os seus pensamentos hostis para com o pai fossem acompanhados de medidas de proteção contra ele. Os pensamentos obsessivos, alguma coisa ruim poderia acontecer ao pai no outro mundo. Então, não basta o pai estar morto para estar salvo. Morto ainda poderia acontecer alguma coisa
ao pai, no outro mundo. Então, diferentemente dos sintomas histéricos, a gente já veio fazendo as diferenças, mas retomando, diferentemente dos sintomas histéricos, que dão expressão ao desejo recalcado, o sintoma obsessivo faz da compulsão a medida de proteção contra a fantasia. Nesse exemplo que o Wesley deu, do copo d'água, acho que é um bom modelo dessa lógica. Em um, da expressão ao desejo, busca um copo d'água, e tudo que eu quero é poder querer um copo d'água e 5 minutos depois não querer mais o copo d'água, ou seja, eu tenho a expressão de um desejo recalcado, que é, eu quero, depois eu quero, mas não é suficiente, entende? Tem essa expressão desse desejo recalcado. No caso do sintoma obsessivo, faz da compulsão a medida de proteção contra a fantasia. Eu estou cansado, mas eu vou buscar assim mesmo. Ou seja, eu vou buscar, e eu vou buscar, e eu vou buscar, sem dizer que eu estou cansado, ou sem questionar naquele momento, para não ter que lidar com o problema. Lacan tem uma frase que ele usa, né, em alguns dos seminários dele, que se encaixa bem, poderia estar na boca dessa mulher que queria água e em seguida não queria água, né? Ela poderia ter dito essa frase que o Lacan criou para demarcar a posição histérica. Que é assim, por que você está me dando isso? Se é exatamente isso que eu te pedi. Né? Percebe? Então, essa frase do Lacan se encaixa perfeitamente nisso. Plasma insatisfação, né? Isso. Então, dão expressão ao desejo recalcado. Por que você me dando isso se é exatamente isso que eu te pedi? Certo? E no caso da neurose obsessiva, essa compulsão contra a proteção da fantasia. Nesse aspecto, continuando o texto, última linha da 43, nesse aspecto, ele também funciona como uma solução ao conflito psíquico, porém, não pela via da realização do desejo, e sim pela via da repetição da satisfação experimentada. É bem verdade que essa satisfação aparece sob a forma de horror, que Lacan denominará gozo. E aí a gente volta, Juliana, para o que você apontou aí, é um gozo. Né? Aí nesse parágrafo a gente volta para esse ponto do gozo. Um ponto interessante também sobre isso, vejam que o texto está falando sobre solução de conflito. Solução de conflito é um outro termo que o Freud usa para a formação do inconsciente. Tá? Então, as formações do inconsciente também podem ser chamadas de soluções de conflito. Porque o que são as formações do inconsciente? Ele fala de solução de compromisso. Né? Solução de compromisso, né? Formações do inconsciente, solução de compromisso, são termos que vocês vão encontrar na obra do Freud e depois do Lacan, para falar sobre essas formações que são o sonho, o sintoma, o xiste, o ato falho, os lapsos, o esquecimento, a lista é grande. O que são essas formações que incluem os sintomas aqui no caso? Por enquanto a gente está analisando o sintoma. Ora, nós temos então um conflito. Esse conflito eu tenho um desejo, eu tenho uma censura. Nem a censura é suficientemente potente para liquidar o desejo, nem o desejo é suficientemente potente para se sobrepor à censura. Logo, se eu tenho duas forças equivalentes de desejo e de censura, a solução para este conflito é uma solução de conflito, ou seja, a solução é um compromisso, que é uma formação do inconsciente. Então, as formações do inconsciente nada mais são do que formações de compromisso. Como se fosse quase a gente poderia fazer uma analogia com o embaixador, né, que vai ali, né, a diplomacia, a gente está vendo agora um conflito, né, faz um meio de campo ali, sei lá, agora a gente está no momento que tem está dando uma suspensão da guerra, né, está longe de ser uma solução ideal, né, mas a diplomacia faz uma espécie de solução de compromisso em que salva-se algumas vidas, né. Só que esse exemplo da guerra eu sempre acho ele muito interessante, porque, veja, você suspender por 3, 4, 5 dias e fazer a troca de presos, estamos falando ali de Israel e Palestina, tá? E você fazer uma troca de presos palestinos por sequestrados israelenses e fazer uma certa trégua de fogos durante 2, 3, 4 dias, resolve a guerra? Não resolve a guerra de modo algum. Pessoas vão continuar morrendo, pessoas já morreram e essas vidas não... Entretanto, e aí, essa ideia, André, mas entretanto, veja, a gente tem uma solução
uma formação de compromisso, não é uma solução no sentido de que resolva as mortes ou resolva esse impasse impossível entre desejo e conflito, que a gente está brincando aqui de Israel e Palestina. Entretanto, você faz um compromisso para salvar alguma vida, para diminuir um pouco o prejuízo, para diminuir o adoecimento. Então, de algum modo, o sintoma, o ato falho, o xiste, são tentativas de uma saída, uma solução, um compromisso, uma formação, uma negociação, uma negociação. Entre, no caso do inconsciente, duas forças, né, que nenhuma tem força suficiente para dobrar a outra, né? No fim da Primeira Guerra, a Primeira Guerra Mundial termina porque houve algo que dizem que pode estar acontecendo na guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Pode estar havendo uma situação que tudo trava ali, né? Nem um lado nem o outro consegue avançar. E aí seria bem parecido com é uma guerra de atrito, né? Eles chamam de guerra de atrito, que é bem parecido com, né? Bem semelhante ao que a gente está pondo, desejo inconsciente de um lado e forças de repressão do outro lado, né? E ao fim da Primeira Guerra, que pode estar acontecendo também na Rússia, desiste-se da guerra e vão se sentar à mesa para achar uma solução que a gente poderia chamar de compromisso. É bem provável que Rússia e a Ucrânia vão ter que fazer algo parecido. A Ucrânia vai ter amputado algumas partes ali de território. Caso contrário, a coisa nunca chegaria ao fim. André e Alessandra, vocês comentaram algo no chat, o André falou do mero armistício e a Alessandra falou aí sobre a lista de Schindler. Abra o microfone para vocês comentarem. André? Gente, minha chamada não funcionou. Pode falar, Alessandra. Você não quer abrir o microfone para você falar sobre o cenário de guerra? Você está sem som. Não, tranquilo. Olha só, mas isso que você coloca ali da lista de Schindler, de cenário de guerra, é isso que a gente está colocando. Existe um conflito, existe uma espécie de guerra entre a censura e o desejo. E não há a possibilidade nem da censura deixar de existir. Vocês conseguem imaginar um mundo sem a censura? E não há a possibilidade do sujeito existir sem desejo. Então, há uma formação mínima de compromisso para que nem o sujeito desapareça, porque sem desejo não há sujeito, né? Mas que ele sobreviva minimamente a esse impacto da censura. Acho importante retornar um ponto aqui do texto, acho que vocês se lembram, que ele vai, a autora que vai retomar Freud, no momento que o Freud diz que um dos apegos, né, o sintoma das formações inconscientes, né? E o Freud diz que o apego do paciente, né, do sujeito ao seu sintoma, uma das razões desse apego, além de haver uma satisfação, um gozo, né, é que o próprio sintoma ele é uma espécie de solução, né, ainda que essa solução precária. Mas é difícil abrir mão dessa guerra tão poderosa, né, essa guerra de atrito, né, você achou uma certa solução, né? O sujeito se queixa dele, mas isso que ele se queixa é uma certa solução. Já é uma solução ainda que precária, né? E por que a gente está fazendo toda essa equivalência com guerra? Para explicar por que saímos da palavra satisfação para gozo. Porque quando a gente fala de uma certa solução, de um certo compromisso, não significa que ele será sem sofrimento, que ele será, digamos, que não vão haver mortes, sofrimentos, adoecimentos. Não, por isso a gente sai aí, por isso que o Lacan propõe, então, a sair da lógica da satisfação, porque, por exemplo, no Homem dos Ratos, a satisfação aparece sob a forma de horror, né? Então, o horror vai ser denominado como gozo. Então, há algo que se resolve, há algo que se organiza, mas não necessariamente isso é bom, é só bom. No encontro passado, alguém levantou aqui a questão da sublimação, e a gente estava falando das escarificações, né? E a gente estava pensando em escarificação como uma possibilidade de pensar nela como sublimação. Mas a possibilidade aqui, né, levantando uma outra hipótese, né, ainda que haja um certo reconhecimento como arte, talvez pensar a escarificação pela via do sintoma, né?
E aí seria uma solução de compromisso bem delicada, mas seria né, o sintoma como solução de compromisso seria talvez o sujeito, ao invés de se despedaçar, de se suicidar, né, de danificar o corpo até a morte, né, ele produz umas incisões no corpo, né, umas cicatrizes, né, desenha no corpo, e isso faz um meio de campo aí entre né, sei lá, um desejo de não desejo, um desejo de morte, né, e a repressão desse desejo de morte, né, sai uma solução aí, que é a escarificação. E com isso não anula, né, não estou fechando a questão, né, a escarificação sempre vai ser sintoma, né. Mas é interessante retomar esse assunto da escarificação. E aí a gente continua nesse ponto. Então, veja, a escarificação, por mais que ela pode causar causa dor, causa um certo horror a quem está em volta. Causa marca, mas também parece talvez causar um certo compromisso, uma certa formação de compromisso, nesse sentido. Não é a morte. Não é a morte. Não é a morte. Continuando na página 44, para a gente poder fechar, então, o sintoma em Freud e avançar para o sintoma em Lacan. Aqui podemos identificar duas operações efetuadas por Freud. A primeira, a constituição da dívida como sintoma, já que o homem dos ratos não se queixava dela, mas sim dos medos. E a segunda, a conexão entre o sintoma e a satisfação pulsional através dos significantes Spielhat, Hatten e Heihatten, ligada ao pai, aos ratos da prática cruel, que, por sua vez, se ligam ao pagamento dos óculos e ao casamento. Né? Por isso, então, se liga ao pai e se liga à dama, a jovem que ele iria se casar. Então, nós temos aí duas operações para entender o sintoma obsessivo. A dívida como sintoma e o sintoma como satisfação pulsional. E aí, continuando. Neste caso, a zona erógena privilegiada é a anal, por onde os ratos entram e por onde o inconsciente se liga à pulsão. Então, lembrando, você fala assim, mas de onde que ele tirou aí essa questão anal? Da questão dos ratos. Lembra que naquilo que o... É coronel? Esqueci a patente do cara. Eu não lembro. Enfim, a patente do cara cruel lá conta, os ratos seriam introduzidos pelo orifício anal. Então, a palavra anal entra não do léxico, do conteúdo que o Homem dos Ratos já tinha. Entra a partir disso que é trazido pelo tenente, coronel, sei lá quem, cruel. Eu sou péssima de patentes de exército, tá? Eu me perco sempre nas patentes. Não sou muito boa em assuntos de exército. Continuando, então. Os ratos se tornam, assim, o objeto A, que vem no lugar do vazio contornado pela pulsão. Como objeto, os ratos encarnam o objeto perdido. Como significante, mostram a sua ligação com o grande outro. Segundo Miller, essa é a forma com que Lacan, no Seminário 11, chega a significantizar o gozo, sem, com isso, reduzi-lo ao simbólico. O objeto A é o elemento de gozo, portanto, não responde à combinatória significante de poder representar o sujeito, guardando, porém, a propriedade significante de se apresentar como um elemento e não como a coisa, com letra maiúscula, no máximo como um elemento da coisa, que, por ser elemento, pode se multiplicar, metonimizar, né? Então, é o rato, mas o rato não se fixa só como rato. O rato pode estar no lugar de uma outra coisa, que por sua vez pode estar numa outra coisa, ou seja, uma cadeia significante em que não fixa e estaciona no rato, passa pelo rato, né? Uma coisa que ele está falando do objeto A no máximo como um elemento da coisa, que por ser elemento pode metonimizar-se. Porque no seminário 7, você sabe, ele trabalha com das Ding em alemão, né, que é a coisa, que dizendo de uma maneira um tanto quanto simplificada, mas para a gente poder conversar, seria uma espécie de objeto, um objeto total, né, um objeto de uma satisfação total e, portanto, insuportável, né?
Já o objeto A é como se ele fosse, estou dizendo uma coisa de uma maneira um tanto quanto singela, mas é como se fosse uma extração de alguma, né, de um pouquinho da Jing, né? Ele não é um objeto totalizante, né, mas é um objeto de gozo, um gozo circunscrito, né? Um gozo circunscrito é uma zona erógena, por exemplo, né? Um exemplo, lembrando que, né, nessa formulação do seminário 11, né, quer dizer, o objeto A circunscrito, ele fala de circulação de um vazio, ele vai dizer, né, por exemplo, da pulsão, do gozo oral, né? Eu já falei isso aqui, né, acho que na penúltima aula. A ideia de que a satisfação oral tem a ver com sugar, com chupar. E há uma ideia de que quando você chupa alguma coisa, sei lá, chupar laranja tem uma satisfação oral. Mas o objeto pode ser qualquer um, porque na verdade é a boca chupando-se a si mesma, né? Então o objeto haveria um certo vazio que pode ser ocupado por muitos objetos, né, que fazem essa função de A, né, de objeto A. Isso. Você sabe que eu adoro essa imagem da boca chupa a si mesma, sobretudo quando você pensa na muito clínica com crianças. Ela é isso. muito esclarecedora, porque fica muito claro que não é uma questão do objeto, se é o seio, se é o bico, se é a mamadeira, se é a laranja, se é... A boca chupa a si mesmo. É bem interessante porque deixa retira do objeto e volta para o corpo, né? O lugar desse erógeno, né? Isso eu acho bem interessante. Continuando aí, vou voltar um pedacinho. O objeto A, então, logo depois está escrito página 95, né, na 44. O objeto A é o elemento de gozo, portanto, não responde à combinatória significante de poder representar o sujeito, guardando, porém, a propriedade significante de se apresentar como um elemento e não como a coisa. No máximo como um elemento da coisa, que é que o Wesley colocou aqui. Então, o rato não é a coisa, é um elemento da coisa. O óculos não é a coisa, é um elemento da coisa. A dívida não é a coisa, é um elemento da coisa. Então, esses vários significantes que foram aparecendo aí, ratem, dívida, rato e etc., não são a coisa, no máximo, o elemento da coisa. Que, por ser elemento, então, pode se multiplicar, né? Então, hoje, a gente tem os significantes aí, pai, dama, casamento, óculos, dívida, rato. Mas podem se multiplicar, quantos quiserem, quantos significantes precisarem, milhares, centenas, infinitos. Entendemos, assim, que Freud pode ter identificado na história dos ratos o que Lacan chama de alienação do sujeito sob a forma do objeto. Uma face de horror ao prazer, todo seu, do qual ele mesmo não estava ciente. Então, ele retoma aí essa citação do Freud, uma face de horror ao prazer todo seu. Olha, uma face de horror ao prazer todo seu. Ou seja, há algo que o consome, um prazer todo seu, mas que lhe causa horror. Lhe causa horror que ele tenha essa propriedade, que ele tenha essa forma de satisfação, de prazer. E ele próprio não estava ciente. Essa frase do Freud é bem interessante. Bom, se na primeira concepção do sintoma, o desejo recalcado é a origem do sintoma, na segunda concepção, temos que é a fantasia. Então, veja, o sintoma, ele advém, na primeira concepção, do desejo recalcado, na segunda concepção, ele advém da fantasia. Então, nós temos duas possibilidades de origem para o sintoma. Lembrando que as teorias na psicanálise, uma nunca substitui ou sobressai a outra. Então, perguntar, então, qual que é a certa? As duas. Né? Então, afinal, o sintoma ele vem do desejo recalcado, o sintoma vem da fantasia. O sintoma pode vir do desejo recalcado, o sintoma pode vir da fantasia. A segunda concepção da fantasia, né, que é a concepção do obsessivo, que é na fantasia fundamental ali, a cena fantasística, é essa dessa satisfação dolorosa, né, sofrida, anal, né, dos ratos, né, representada pelos ratos adentrando o ânus, que é outra zona erógena, né. Ok? Para fechar essa parte, em ambos, página 45, podemos notar o comparecimento da satisfação pulsional, determinando a forma como o sintoma se estrutura. E aí a gente fecha o sintoma em Freud. Antes da gente avançar para o sintoma em Lacan, eu gostaria de saber se tem alguma dúvida do sintoma em Freud. A gente analisou o sintoma em Freud, tanto o sintoma da histeria,
a partir do caso Dora, como sintoma da neurose obsessiva, a partir do Homem dos Ratos. Analisamos o sintoma a partir das diferentes possibilidades de origem desse sintoma, e o sintoma como possibilidade tanto de insatisfação, no caso da neurose, da histeria, como no caso de um impossível, de impossibilidade, no caso da neurose obsessiva. Analisamos também a diferença em que esse funcionamento sintomático acontece na histeria e na neurose obsessiva. Enquanto na neurose obsessiva não há possibilidade de não buscar satisfação, então os sintomas acabam se apresentando pela repetição, ou seja, pela busca incessante de buscar uma satisfação impossível, né? Na neurose obsessiva, na histeria, se dá pela insatisfação que está na origem ali da falta desse desejo já de origem sempre insatisfeito. Então, eu gostaria de saber, antes da gente avançar para o sintoma em Lacan, quais as dúvidas que nós temos sobre o sintoma em Freud, tanto o sintoma na neurose obsessiva quanto o sintoma na histeria. Alguém? Vocês estão tão tímidos hoje. Eu tô achando vocês hoje, o encontro passado foi tão animado, assim, vocês colocando questões, fazendo comentários. Vocês não têm dúvida? Eu tenho várias dúvidas. Nenhuma dúvida? Então a gente vai avançar Lacan, tem dúvidas com Freud? Só um ajuste aqui, eu acho que no fim das contas esses termos aqui, só ajustando uns termos aqui, né? Me parece que num dado momento, você estava falando de substituição de satisfação por gozo, mas eu acho que é uma coisa que está enfatizada no texto, acho que às vezes essas coisas ficam meio confusas, mas satisfação ali parece estar, porque ele fala de satisfação, ele coloca, eu não estou achando aqui, como uma espécie de equivalente de gozo, né? Satisfação pulsional em Freud, gozo em Lacan, teria uma certa equivalência, né? E aí o que se substitui ali, quando entra com o termo gozo substitui a ideia de prazer, né? Então, quando ele fala que o sintoma produz satisfação ou gozo, né? Quer dizer, o sintoma não é exatamente, é um prazer, pode até ter alguma coisa da ordem do prazer, mas é um prazer intrincado com o sofrimento, né? A questão né, de ter um certo gozo fantasístico ali com o rato no ânus, né? Quer dizer, um negócio é uma atrocidade. E tem alguma satisfação nessa fantasia, tem algum gozo nessa fantasia. Né? Dizer que tem algum gozo, né, parece, né, ouvidos leigos, acho que é muito estranho, né? Mas a ideia de gozo ela é estranha, né? Em senso comum se pensa sempre prazer e o seu oposto seria o desprazer ou o sofrimento, né? E como eu já apontei aqui para vocês, no gozo ou na satisfação pulsional, essas duas potências se somam, né? O sofrimento e o prazer. É como coisas um tanto quanto indistintas, né? Não é indistintas, intrincadas, né? Eu falava de uma vez aqui, de um exemplo que eu não lembro quem é o psicanalista que deu isso, no balanço, né? Se você está no balanço, né, numa zona de segurança, você empurra um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, mas não há risco de cair, né? Você estaria no campo do prazer, né? Passou para o estatuto de gozo, né, que aí eu tenho prazer, mais sofrimento e um certo risco, inclusive, de queda, né? O balanço, imagina quando você está empurrando o balanço, que ele quase dá uma volta, né? Você empurra tão forte que o balanço quase dá uma volta. Então aí a gente estaria num registro de gozo, né? Não há mais o conforto do prazer, né? O gozo é um negócio que não é confortável, né? É difícil de abrir mão, porque soma-se duas potências, prazer e sofrimento, mas não é confortável. O prazer é confortável, né? Por isso que ele fala de satisfação e horror e aponta para o gozo. Sim. Vou passar para Elke e depois Juliana e Carmen, eu queria que vocês elaborassem melhor qual é a dúvida em relação ao manejo. Para passar para Elke, só lembrando então, veja, quando a gente falou sobre a questão do sintoma ligado ao desejo ou à pulsão, uma frase que a gente falou lá atrás que eu acho sempre interessante guardar. O desejo quer se realizar e a pulsão quer se satisfazer, que está no Garcia Rosa. Então, o desejo quer se realizar por causa da tua falta, tua origem, né, faltosa, né, e a pulsão quer sempre se satisfazer. E nenhum dos dois consegue, isso é muito importante. Nem o desejo consegue se realizar, aí lembrem do copo d'água.
Tudo que eu quero é poder pedir um copo d'água para depois não querer mais o copo d'água. Quando se realiza, ele já deseja uma outra coisa. Então. Ou quando se realiza, já deseja outra coisa. Só um exemplo de um casal de amigos, bem rapidamente, um dia de madrugada, né? A pessoa estava numa larica, quis pipoca. E aí virou pro namorado e falou assim: eu queria pipoca. Aí o namorado foi na cozinha, não tinha comida de pipoca. Aí ela falou: mas eu quero. E quando ela quer alguma coisa, ela fica bem infantil. Mas eu quero. De madrugada. De madrugada, eram as 3 da manhã. Aí ele saiu, desceu. A frase é assim: eu quero agora. Eu quero. Ele saiu de madrugada, foi comprar milho de pipoca, voltou com milho de pipoca. A sorte que era São Paulo, então tinha lugar aberto. Em Catalão, ele não ia achar lugar de milho de pipoca. Saiu, comprou milho de pipoca, voltou, estourou a pipoca, colocou na tigelinha e entregou. A hora que ele entregou para ela, só isso. Então, eles estão casados até hoje. As pessoas riem, né? Porque o sintoma, né, da parceria sintomática do outro é sempre engraçado, né? O da gente, a gente não acha muito graça. A gente ri do sintoma dos outros. Eles estão casados há uns 20 anos, tá? Mas... então, essa coisa aí desse desejo sempre insatisfeito e dessa satisfação que é sempre buscada, entende? É o que... Oi, gente, boa noite. Desculpa, eu fui também atrasada hoje. Na verdade, as minhas colegas, não sei o nome delas agora, já colocaram a pergunta sobre manejo no chat. Aí vocês estavam falando, gente, vocês têm pergunta, e elas lá estavam escrevendo, e eu ia escrever, eu falei assim, peraí, deixa eu levantar a mão, que às vezes eles não estão enxergando o chat, então, assim, é sobre o manejo, gente. Então, qual a dúvida de vocês em relação ao manejo? A gente falou aí dessa questão de conseguir escutar no dito do sujeito, né? De qual a ordem desse sintoma. Qual a dúvida que vocês têm, né? Então, tanto Elke, Juliana, Carmen, como que vocês poderiam formular melhor a dúvida em relação ao manejo? Olha, a Alessandra já escreveu. Vou fechar meu microfone, que senão... A Alessandra escreveu, vai ter que sair. Vamos lá. Ela vai atender. Vai, pessoal, ajuda aí. Carmen, Juliana. Eu só levantei a mão para ajudá-las. Carmen, eu vou jogar a peteca para você, vai lá. Tá. Basicamente, seria uma dúvida com relação a... que me passou aqui pela cabeça no seguinte sentido. Tá, é um gozo. Beleza, ok. Como que a pessoa chega no... Qual o caminho que a gente pode construir para que ela entenda esse gozo e como que a gente faria para estericizar esse neurótico obsessivo? Um pouco isso, um pouco nesse caminho. É interessante essa coisa que você já coloca metade do caminho, parte da resposta está na sua fala, estericizar o discurso. Estericizar o discurso é algo muito importante na psicanálise. Quando a gente aposta na neurose, a gente aposta na dúvida, né? Se o obsessivo, e aí é até curioso, vez por outra, eu vejo algumas pessoas em supervisão confundindo, inclusive, o obsessivo com a psicose, porque dependendo do grau do obsessivo, ele realmente começa a parecer algo paranoico, entende? Dependendo do grau do obsessivo, ele começa a parecer até um funcionamento paranoico, e você precisa ir escutando ali para ver o quão isso está ali mais próximo da neurose obsessiva grave, né, do que de uma paranoia. Mas acho que tem um ponto aí, Carmen, que você coloca que é muito importante. Supondo uma neurose, e aí eu falo supondo porque a gente só tem como saber da estrutura na relação transferencial. Essa é até a brincadeira que de vez em quando eu faço, quando alguém fala, tipo, a Carmen já fez a brincadeira, porque eu sou obsessiva, eu falei, você nunca vai saber, Carmen, porque você não tem como saber você mesma analisando o seu próprio discurso, porque a gente só tem como saber da estrutura clínica na relação transferencial, lembram disso? Ou seja, é através da relação transferencial, é através dessa fala esquisita entre o analisando e o analista que a gente, no final das contas, vai conseguir saber algo sobre a estrutura, porque a estrutura, ela se dá nesse espaço. É bem legal isso, né? Ou seja, eu lá estudando e lendo, posso me achar muita coisa, mas não significa nada, e não serve também para muita coisa, não.
E aí, veja, faz parte... Inclusive porque o diagnóstico é uma hipótese de trabalho do analista, né? Você chegar, né, se nomear como histérico, obsessivo, e daí? Você vai fazer o que com isso? Em análise, se faz análise, né? Se faz isso andar. Tem uma consequência para isso, né? Mas na vida, assim, cotidiana, não vai servir para nada. Mas aí é interessante a gente pensar isso. Isso que você coloca, estericizar o discurso. Acho que esse é um bom ponto de partida. Se eu aposto numa neurose, eu aposto na possibilidade de investir na dúvida. Por que eu estou falando dessa aposta? Porque o Freud fala isso, inclusive, lá nos textos sobre... os textos técnicos sobre o início do tratamento. Ele aponta que uma das questões das entrevistas iniciais ou ensaio de análise é o diagnóstico diferencial, ou seja, eu preciso saber se é ou não é uma psicose. Eu posso não saber com clareza se neurose obsessiva ou histeria, mas eu preciso ter uma ideia de que não é uma psicose, inclusive uma psicose não desencadeada, compensada ou de qualquer outra ordem, porque as minhas intervenções que apontam para a dúvida podem levar ao desencadeamento de uma psicose que estava ali mais ou menos organizada. Então, supondo uma neurose, eu vou fazer furos na cabeça, né? A histérica faz furos na cabeça, estericizar o discurso significa fazer furos na cabeça. Então, ali onde o obsessivo, ele chega com uma construção impossível, ou seja, uma dívida impagável, e a dívida é impagável, porque alguém já pagou, 2, porque se eu pagar, meu pai vai morrer. Meu pai, o Adão, ou a moça que eu gosto, vai morrer. Então, como ele chega com um problema insolúvel, faz parte do trabalho do analista apontar, fazer furos nessa coisa que ele trouxe fechada como impossível de ser solucionável. O diagnóstico diferencial é importante porque a questão do obsessivo, então, ele chega nesse impasse, né, o obsessivo clássico, né, chega ali com esse impasse, a coisa não anda nem para um lado nem para o outro, mas nesse impasse tem uma coisa que pode lembrar a certeza psicótica, né, quando o cara diz isso, por exemplo, o cara é o homem dos ratos, quando ele diz, se eu pagar a dívida, meu pai, ou a dama, né, usa o termo do Freud, vai morrer. Ele vai morrer desse jeito aqui. É preciso fazer interpretações, né, que de algum modo desconstruam ou que dialetize essa quase certeza, né? E aí a gente tem que ver, né, tem que escutar com paciência para ver se isso não está no nível psicótico, no nível de uma certeza inquebrantável. A gente tem que se antecipar um pouco a isso, porque se a gente ligar nessas intervenções desconstrutivas num psicótico, você é possível que você leve ele a um surto, né? Não é isso que se quer fazer, né? Mas de uma coisa eu estou formulando meio que isso agora aqui, não é formulando agora, mas eu não pensava sobre esse assunto exatamente assim há algum tempo. Eu fico pensando uma coisa que é muito típica nos obsessivos ou obsessivas, né, que é esse trabalho de colocar dúvida, né, dialetizar, né, desconstruir, fazer furos, né, para que o discurso saia desse impasse e ele se metonimize, né? Então ele ande em alguma direção, né, não ser esse circuito fechado de uma quase certeza. Muitas vezes, no caso da histeria, das histerias mais clássicas, que é bastante comum, uma histeria típica, assim, que a pessoa, você não precisa histericizar, ela já chega falando muitas coisas, né? O discurso já chega histericizado, né? Então, às vezes a gente fala, a gente tem que histericizar o discurso, mas às vezes ele já chega assim. Às vezes a questão aí não é nem desconstruir e interpretar, às vezes é pontuar muito mais do que construir e interpretar, porque tem paciente, né, tem sujeitos histéricos que não escutam o que você está falando. Ela não escuta o que ela mesma está falando, ela fala sem parar, que é uma condição para análise, mas ela não escuta absolutamente nada. E às vezes eu trabalho para que ela escute a sua intervenção, e a sua intervenção às vezes é só repetir uma frase que ela disse, né? Que a frase dela pontua, circunscreve uma questão importante ali, né? Porque se você não fizer as pontuações, né, imagine um grande texto, né, das últimas 50 páginas do Ulisses, do James Joyce, né, um monólogo da personagem chamada Molly Bloom, que não tem pontuação. Para você ler aquilo lá, você tem que pontuar, né?
O histérico típico é uma Molly Bloom, né? 50 páginas sem pontuação, né? Então, uma coisa do manejo, acho que tem isso, né? O obsessivo é muitas vezes fazer furos para que ele multiplique os significantes, né? Porque tende a ficar numa formulação muito restrita, e a histérica é pontuar, colocar ponto e vírgula, né? Grifar o texto ali para que ela escute o que ela mesma está falando, né? Porque você deixa também esse circuito significante infinito, né? Isso também não produz absolutamente nada, né? Então, percebam, por que a gente está colocando nesse sentido, em vez de pegar um exemplo, estamos colocando uma forma, para que vocês consigam generalizar para os vários casos que vocês escutem. Então, no caso da histeria, o trabalho é mais de fazer pontuações, vírgula, travessão, ponto, porque o discurso, ele chega sem pontuação. No caso da neurose obsessiva, pelo contrário, o discurso ele já chega com ponto. Aonde está o ponto, você colocar vírgula, entende? O neurótico obsessivo, ele chega com ponto e pior, um ponto final, quase uma exclamação. Não dá! Quase uma exclamação. A ideia, no caso da neurose obsessiva da condução, é você colocar uma vírgula aonde ele te apresentou um ponto final, entende? Por exemplo, eu gosto, e a vírgula faz, e o Freud ensinou isso para a gente com aquele conceito de a posteriori, que eu tanto gosto, né, Nachträglichkeit, que é quando você substitui o ponto final, você mexe na frase toda. Então, quando, brincadeira, né, eu não gosto de você, ponto. E aí você coloca uma vírgula, longe de mim, kkk. Ou seja, o eu não gosto de você, vírgula, longe de mim, significa eu te amo. Ou seja, quando eu substituo o ponto por uma vírgula e faço uma construção metonímica com a frase, eu retroativamente consigo mexer no sentido inteiro da frase. Deu para entender? Então, na neurose obsessiva, aonde o sujeito chega com ponto final ou com uma exclamação, eu coloco uma vírgula e construo mais um pedacinho da frase. Lembra que o Freud ele vai dizer, lá em Construções e Análise, dos últimos textos dele, 1938, em que a interpretação nem seria mais a melhor palavra. Ele começa, em 1900, a psicanálise com a palavra interpretação, e perto de morrer, ele substitui interpretação por construção. Ele diz, o termo mais apropriado não é interpretação, é construção. Isso significa que eu dou um pedacinho para o paciente construir mais um pedaço. E ali onde ele constrói um pedaço, eu vejo que o discurso está parando, eu dou mais um pedaço, para ele construir outro pedaço. Então, na neurose obsessiva, o sujeito, ele normalmente traz um discurso fechado. Entende? Um discurso fechado, e aí a sua tarefa é onde esse discurso fecha num ponto, eu coloco uma vírgula e continuo um pouco. Eu continuo um pouco, como assim, e se, será, talvez, e A, e B, e aí brinquem com isso à vontade, conforme o discurso que a pessoa diz. Fico pensando aqui numa coisa, numa queixa, estou pensando numa coisa hipotética, estou inventando aqui, né? Chega um obsessivo, ou obsessivo, um histérico, uma histérica, com a mesma questão, né? Alcoolismo, vamos pensar nisso, né? Um obsessivo chega com a frase, né? O que te trouxe aqui? Não, meu problema é que eu sou alcoólatra. Aí você começa a fazer perguntas, né? Mas né, por que você está dizendo isso? Com base em que, como que funciona esse alcoolismo? O cara falou, não, eu sou alcoólatra. E o cara, a frase eu sou alcoólatra, é um axioma, né? É um axioma fechado em si mesmo, né? Eu sou alcoólatra porque eu sou alcoólatra. Né? Então, o obsessivo, a queixa dele chega como um axioma. A histérica, a queixa, eu sou alcoólatra, né? Chega como uma frase de uma grande narrativa. É a frase inicial de uma grande narrativa, né? Não é um axioma, né? O obsessivo chega como um axioma. E aí, essa coisa de provocar, de produzir furos, para que ele saia dessa formulação axiomática e transforme isso numa narrativa em que haja um deslizamento de sentido, né? E uma dialetização dessa queixa, senão não vamos a lugar nenhum, tem que ter produção de significante, né? Vou pegar esse exemplo do alcoólatra, que eu acho que ele é bem interessante. Veja, sou alcoólatra é algo que pode chegar em qualquer estrutura, correto? Pode ser um psicótico, um neurótico obsessivo, um autista, um histérico, qualquer um pode chegar com essa queixa. Estou aqui porque bebo demais, sou um alcoólatra, ok.
Mas pegando a neurose obsessiva e da histeria, essa coisa do axioma é bastante comum quando o neurótico obsessivo ele chega. Por que você está aqui? Eu sou alcoólatra, falaram que eu tenho que ir. Normalmente falaram que eu tenho que vir aqui, né? O médico mandou, minha esposa mandou, o meu emprego mandou, enfim, alguém disse que eu tenho que estar aqui, embora eu ache uma bobagem estar aqui porque eu sou alcoólatra, né? É um axioma ali. E aí você começa a tentar, então, transformar esse axioma em um discurso. Há quanto tempo você é alcoólatra? Há mais alguém na sua família? Né? Como é que você chegou a esse significante, alcoólatra? Vocês percebem que você fica tentando? Ou até de onde que, né, você vai formular de um outro jeito, mas é assim, que, né, de onde veio essa formulação, de onde veio esse axioma, né? Esse axioma, essa afirmação contundente, né? Então, vocês vão se lembrar disso, vocês vão tentando achar discursos, narrativas que se formam a partir desse axioma. E já axioma. escutando que o cara, na medida que ele não dialetiza isso, ele te dá um significante já do que ele está colocando, o significante que ele está colocando no lugar de identificação, né? Não é nem de identificação, de identidade. Ele está com uma identidade fechada. Né? E aí, no caso da histeria, vocês vão perceber que já chega com essa narrativa, né? Eu tô aqui porque eu bebo demais, meu marido falou que eu sou alcoólatra, minhas amigas são todas alcoólatras. Ela já chega, só que às vezes ela chega com um discurso com tantos conteúdos que ela própria não faz uma pontuação que localiza. E o alcoolismo se perde, todo mundo bebe, e no final das contas a coisa... Então, essa diferença entre expandir, vocês lembram que o ato analítico, ou seja, as intervenções, as construções, elas podem ser de várias formas. Pode ser fazer uma escansão, pode ser fazer uma pontuação, pode ser fazer um corte, fazer uma decifração, lembram? E aí você vai percebendo o que você tem que fazer para dar conta de cada uma dessas estruturas. É o que levantou a mão e Thaís. É o que é daquela... Não? Então, Thaís. E a Jaqueline também tinha levantado e baixou, Jaqueline, mas eu estou aqui guardando que você levantou. Thaís? Boa noite a todos. Boa noite. Eu não sei se encaixa nesse momento falar disso, mas fico pensando em quem traz uma queixa vinda de algum trauma corporal específico, como um abuso, um estupro, e aí essa pessoa entra com uma narrativa, ouvindo agora e tentando assimilar o que vocês estão trazendo, né, nesse lugar do axioma de ter esse centro em si do sintoma do que está vinculado a ela. E aí teria quais seriam as possibilidades de fazer um manejo? Se tem alguma leitura que vocês podem fazer disso? Se tem relação, não tem relação? Ou se enquadra em outro lugar? Seria um pouco isso. Obrigada. Tem toda a relação, Thaís. E inclusive, é interessante esse ponto, por exemplo, alguém sofreu um abuso. É óbvio que essa pessoa não é responsável por ter sofrido um abuso, ponto. Entretanto, para que serve a análise? Porque uma vez eu escutei isso eu estava supervisionando, orientando, numa residência, uma aluna no Hospital Distrital de Brasília. O trabalho dela era na porta de entrada ali das vítimas de violência sexual no hospital, e o trabalho fundamental dela, dessa residência hospitalar, muito bem feita, diga de passagem, Laís, o trabalho dela era a questão da evasão. As pessoas, elas vinham, normalmente trazidas pela polícia, ou pela ambulância, né, ou seja, em situação que elas estavam machucadas, davam entrada no hospital. Mas elas não voltavam ao serviço. Ou seja, elas davam entrada ao hospital, faziam aquele tratamento imediato, né, curativos, quebrou osso, enfim, trata-se o corpo, mas não voltavam. O trabalho dela era basicamente esse: como é que a gente faz para essa pessoa voltar, né? Porque o hospital, ele tinha um trabalho de acompanhamento a essas vítimas. E aí ela escutou, e a gente foi fazendo entrevista com várias, inclusive essa coisa da busca ativa, né? A pessoa deu entrada e não voltou ao serviço. Vamos atrás dela, vamos saber por que ela não voltou ao serviço. E aí tem algumas frases que escutou, eu acho que... E teve uma mulher especificamente que ela virou e falou assim: mas para que serve no psicólogo se o pior já aconteceu? E eu achei essa frase, né? O que adianta eu ir aí se o pior já aconteceu?
achei essa frase interessante e fomos tentar trabalhar em torno dessa frase. O que adianta eu ir se o pior já aconteceu? Ora, o tratamento aí, no caso, ali era serviço de psicologia, mas psicanálise, psicologia, o tratamento, obviamente, não constrói uma máquina do tempo que me permite voltar e impedir que o pior tenha acontecido. O pior aconteceu. Entretanto, a gente propõe atendimento para essas vítimas do mesmo modo, diante do pior que aconteceu. Então, o que a gente propõe diante do pior que aconteceu? Para que o sujeito consiga se reorganizar subjetivamente diante do pior que aconteceu. Eu não tenho como mudar o pior que aconteceu, entretanto, eu preciso sobreviver diante desse pior que aconteceu. Né? E passou a ser, então, e a gente conseguiu diminuir demais a evasão, né? Esse desaparecimento dessas vítimas que não voltavam para o serviço com essa construção. É claro que ninguém aqui do hospital pode impedir que o pior que já aconteceu tenha acontecido. Entretanto, a gente precisa te dar o suporte para que o que vem depois do pior que aconteceu seja uma vida possível, uma construção subjetiva, uma certa organização, para que o pior que aconteceu não gere o pior ainda, em termos de sintoma, de repetição, de automutilação, tentativa de suicídio. Isso a gente não falava tudo para ela. Estão falando que está no texto do trabalho de residência da Laís. De que o pior que aconteceu não gere o pior em todos os quadros emocionais possíveis. Não sei se eu te respondi. Então, as intervenções não são de modo algum apontar, inclusive, e isso é uma coisa interessante nesses trabalhos que a gente faz com vítimas. Em nenhum momento a gente pede para a pessoa relatar o acontecido. Nunca. Me dê detalhes do que... Que é isso? Só se a pessoa for uma espécie de... Quem que gosta de ficar vendo... Voyeur. Voyeur de... Jamais você vai pedir para uma vítima me detalhe com riqueza de detalhes Não, gente, você não é policial, você não é delegado, não cabe de modo algum. Ela vai narrar o quanto ela conseguir narrar. Ela vai narrar com significantes que ela conseguir. E raramente cheio de detalhes, mesmo porque esses detalhes aí fica parecendo uma coisa meio voyeur, né? Eu quero detalhes. Por que você quer detalhes? Não precisa desses detalhes. Mas uma das coisas interessantes que a gente percebe quando a gente atende as vítimas é que essa narrativa, ela é enxuta, e tudo bem, mas ela é extremamente enxuta em significantes e extremamente carregada de afetos. Então, as intervenções, elas não precisam ser muito verborrágicas, de modo algum, porque o afeto ali é tão expressivo que pouco precisa de significante para dar conta da intensidade dos afetos. Uma coisa que eu estou pensando aqui agora, né, Thaís, estava dizendo, né, do obsessivo que vem com esse axioma, né, vou chegar na questão do que eu estou pensando sobre esses casos que você perguntou. Chega com esse axioma e o obsessivo você vai interpretar, você vai colocar em dúvida, você vai fazer buracos né, nessa formulação axiomática para isso desandar numa narrativa, né, em produção de significante, né? Se é um psicótico, quer dizer, você não vai fazer isso, né? A gente pode fazer toda uma discussão que depois do termo que o Lacan usa, que é secretarial alienado, não é exatamente isso, não se reduz a isso, mas ficar num lugar ali meio de suporte, não alguém que vai ligar uma britadeira interpretativa ali, né, e colocar em xeque, né, o axioma do psicótico, porque ele não suporta que o axioma fundamental do delírio dele seja colocado em jogo. Agora, no caso de uma coisa assim, pensando aqui agora, né, de pessoas que são vítimas, né, tem esses traumas muito potentes, né, por exemplo, abuso sexual, né, também eles chegam meio que numa coisa axiomática, né, e a frase fundamental pode ser formulada de outro jeito, mas eu sofri um abuso, isso é insuportável. Isso é inquestionável. Né? E aí, isso também quer dizer, você vai ter que, sobretudo a princípio, porque depois você pode conseguir, sendo uma estrutura neurótica, né, ele pode conseguir deslocar a questão, né, desse ponto, né, mas a princípio também você não vai fazer interpretação, buracos, não é para fazer buraco aí, né? Essa formulação axiomática, você vai ter que trabalhar com ela, você vai desconstruir o fato de que a pessoa sofreu um abuso, você não vai desconstruir isso, né?
O trauma é um negócio inquebrantável, assim. Você vai ter que trabalhar com essa pedra que não se quebra, né? E aí eu acho que, quer dizer, sobretudo a princípio, acho que é algo muito parecido, né? A delicadeza do manejo ali, né, de secretariar, Lacan chama de secretarial alienado, ainda que sejam coisas distintas, né? Mas é um certo secretariamento, né? Você não vai colocar em xeque, de modo algum, esse axioma. Né? Seria uma loucura colocar, né, em xeque. Então, a sua pergunta foi fantástica. Não se coloca em xeque esse axioma. Inclusive, um parêntese muito importante, eu vou até deixar aqui para vocês um link na Travessia. Se vocês entrarem no canal da Travessia, vocês vão ver nos vídeos ao vivo, tem uma aula sobre a questão do acesso ao aborto legal no Brasil. Eu vou deixar esse link aqui por um motivo. Um erro muito comum que eu vejo é as pessoas, por exemplo, fazerem suposições de que precisa de processo, de que precisa... Não é um tratamento de saúde. O que significa que essa vítima ela vai chegar a um hospital e ela será atendida. E não será questionado, entende? O axioma não será questionado. Então, a psicóloga que está aí é minha ex-aluna, minha ex-orientanda. A Luzia está aqui, a Luzia Santos. Eu coloco aí a palestra dela, impecável, ela trabalha no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, né, da UFO, aqui do lado, justamente na recepção e no acolhimento, dentre outros trabalhos, de vítimas de violência sexual. Então, vocês vão perceber que toda a construção do protocolo de atendimento parte disso que a gente está explicando aqui. Não se questiona este dado está lá e nele nós não fazemos furo, entende? Isso é muito importante. Jaque, você tinha levantado a mão. Eu tinha ficado um pouco confusa na questão do fazer o furo. Mas, nossa, vocês esclareceram muito bem. Então, depois ali foi surgindo a pergunta da Carmen, vocês, eu entendi, tá bem claro. Estou feliz por estar aqui. E a gente está feliz que você está aqui. Sobre essa coisa do fazer furo... Deixa eu só desligar aqui aí. Essa coisa do fazer furo que a gente está falando, na verdade, ele é bem simples, ele é bem interessante, e é em qualquer idade. Por exemplo, uma criança que tem uma angústia de separação, clássico, né? Uma angústia de separação, não suporta, por exemplo, entrar dentro do consultório e a mãe ficar do lado de fora, ou não suporta ir dormir no quarto dela e a mãe no outro quarto. Aí pouco importa onde essa angústia de separação vai aparecer. Ora, fazer furos, e veja, a gente leva muito a sério essa ideia de que o sujeito ele não tem idades, ele tem tempos. Então, essas intervenções que a gente está aqui falando, por exemplo, nos nossos exemplos são adultos, é do mesmo modo para as crianças. A diferença, às vezes, é que a gente vai precisar de outras ferramentas, entende? Aí, por exemplo, essa coisa da angústia de separação, uma criança, essa eu achei divertidíssima, ela chora todas as vezes que a mãe atrasa para buscar, mas a mãe atrasa longamente? Não, pode ser 30 segundos. O sinal bateu e a mãe não está lá, ela já chorou. Ou seja, é uma situação impossível. Aí, brincadeiras à parte, você constrói ali, né, a gente brincou ali, não, então vamos construir aqui o trajeto, né, o trabalho da sua mãe até a escola. Que horas você começa de trabalho? 5 horas. Que horas que a sua aula acaba? 5h15. Quantas crianças tem no seu colégio? Umas 500. Quantos carros param na frente do seu colégio para buscar? 300. Quantas vagas tem para os pais estacionarem? 4. 300 carros, 4 vagas. Como que sua mãe vai chegar às 5h15 na porta da escola? E aí você vai brincando com isso. Aí a brincadeira foi, só tem uma opção. A gente vai transformar... Você chora na escola e o seu choro transforma o carro da sua mãe em helicóptero. Ele helicopteriza, sei lá como é que fala, helicopteriza, sei lá, o carro da tua mãe. Absolutamente. No momento em que você começar a chorar, o carro da sua mãe se transforma em um helicóptero e desce. Ixi, não tem heliporto na sua escola. Aí a criança riu e falou, não adianta nada chorar quando ela atrasa, né? Eu falei, parece que não. Ou seja, essa coisa de fazer furo, em cada tempo do sujeito, esse furo vai ser feito de um modo diferente, entende? Estou me lembrando aqui de um paciente que, obsessivamente, o axioma dele é que ele era uma pessoa que não tinha empatia, né? E ele estava fazendo um discurso, né, em cima desse axioma de não ter empatia, né? Se a gente for ingênuo com a coisa, você pode começar a pensar até em perversão, se você embarca nessa frase, né? Mas, assim, ele falava outras coisas também, não era muita coisa, mas, assim,
Logo no início, assim, né, não é na primeira sessão, mas, né, depois de muita repetição dessa história de não ter empatia, em versões diferentes, mas tinha lá o axioma não ter empatia. Aí ele conta uma história que, quando ele estava no ensino médio, de que uma pessoa lá que roubou um fone de ouvido dele, um colega, alguém da sala. E aí ele diz assim, não sei o que, porque eu jamais faria isso com alguém. Eu falei, mas espera aí, você não tem empatia, por que você não faria isso com alguém? Né? Então, veja, coloca um problema para esse axioma, né? Se você, né, ele estava dizendo, isso que ele não faria é roubar uma coisa de alguém. Por que você não roubaria algo de alguém se você não tem empatia nenhuma? Ele estava tentando vender a ideia, eu acho que ele estava fixado nessa ideia e crente nessa ideia que ele era um mineral, né? Que ele não tinha afeto, né? Eu falei, mas você não é um mineral, né? Você não faria isso com alguém. E perceba, colocar em xeque o axioma com materiais que o próprio paciente te dá. Sim. Entende? Você não vai colocar, você não precisa pegar material extra. Ele te diz, eu não faria isso. Eu não sinto nada. Eu não faria isso. Mas peraí, eu não sinto nada, anula com eu não faria isso. Ou seja, tentar fazer furo no axioma com material que o próprio sujeito te dá no decorrer do discurso. Por isso, associação livre, fazê-lo falar para poder pescar esse material. Maria? Oi, eu fiquei pensando, quando você falou dessa construção subjetiva, né? Estou pensando aberto, não tem nenhum caso específico. Porque aí me fez pensar na retificação, né, que o Freud falava. Pensando nesses casos que vocês estão trazendo, a retificação seria um processo longo, uma consequência, né? Primeiro você faria essa construção. Conseguiu entender a minha dúvida? Porque quando você pergunta a questão da responsabilidade, de que você é responsável, né? Precisa estar em análise, precisa estar uma transferência. Então, assim, muita coisa precisa ter caminhado aí, né? Você tem razão. A retificação, veja, a retificação subjetiva, ela é quase que o ensaio de análise, as entrevistas preliminares, elas têm algumas funções. A mais difícil delas e a última delas é a retificação subjetiva. No final das contas, você depende de todo o processo do sintoma, localizar o sintoma, receber a queixa, transformar a queixa em demanda, essa demanda dirigida ao processo de análise, localizar ali algo da ordem da estrutura a partir da transferência, conseguir fazer o manejo da resistência para finalmente chegar na retificação subjetiva. Então, sim, todo este percurso do início do tratamento, lembrando que a maior parte das pessoas, início de tratamento é o tratamento inteiro, né? Porque o início de tratamento, a gente fala início de tratamento como se ela fosse durar 2 ou 3 sessões. Não, o início de tratamento pode levar ano. Estou pensando aqui no caso Dora, né, que a gente estava vendo aqui, porque ela chega com essa construção, né? Ela fala que tem essa estrutura, né? O senhor K que a aborda, né, sexual, né, com intenções sexuais, e o pai que, de algum modo, faria uma troca, né? Deixaria ela à mercê do senhor K, porque o pai está interessado na senhora K. E ela não tem nenhuma implicação nessa história toda, né? Ela é a pura vítima. Quer dizer, vai levar algum tempo, né, bastante trabalho de análise, para um dia que ela contando, fazendo toda essa queixa, nessa proliferação de queixas em torno dessa estrutura aí em que ela é vítima, em que o Freud pergunta para ela assim, é porque ela fala que o pai, então, encontraria a senhora K né, fora da casa, né, eles marcariam encontros e tal, mas a senhora K tinha uns filhos, eu não lembro quantos, que eram crianças pequenas, né? E aí o Freud fala assim, mas peraí, como que a senhora K faz para ir nesses encontros? Ela tem umas crianças, né? Ela, o que é, né? Aí ela fala assim, não, porque ela pede para que eu olhe as crianças. Percebe? Né? Veja como é o ponto em que ela está implicada, né? Só que veja, né, o caso tem gente que fala que o Freud, eu já vi gente da comportamental dizer que o Freud fizeram um livro lá na França para dizer que o Freud só publicava casos de sucesso, né? Não, esse caso aí a Dora vai embora quando ele implica ela nessa estrutura, né? Ela fala, você está implicado nessa questão. A Dora vai embora, né? Quer dizer... Ou seja, no que seria a retificação subjetiva, ela vai embora. Então, a retificação subjetiva, a sua pergunta é isso mesmo, impecável. A retificação subjetiva ela é uma consequência de um processo.
ela dificilmente é um ponto de partida, ela acaba sendo um certo ponto de chegada desse início de tratamento que vai viabilizar a análise propriamente dita. Lembrando que a maior parte das pessoas, o tratamento todo é chegar nesse ponto. Não necessariamente vão passar desse ponto. Bom, na semana que vem, só olhando aqui nosso calendário... Semana que vem é 7, o outro é 14. Deixa eu só olhar aqui como é que vai ficar dezembro, porque tem Natal, né? Tem Natal. Na dezembro, a gente seria 14 e 28. 28 eu sei que ninguém vai trabalhar. A gente tem duas opções. Ou a gente faz 7 e 21 para ter 2, ou a gente faz só dia 14 e volta em janeiro. Vocês têm preferências? Porque aí a gente faria 2 seguidos. Ou fica só 14 mesmo, acho que sendo bastante realista, 14. Eu acho 14 e depois a gente volta em janeiro. Então tá. Então, olha só, dia 14 aqui 15 dias, seguindo nossa lógica de 15 em 15 dias. Dia 14 de dezembro a gente vai falar então sobre sintomas sem H em Lacan. Avançamos toda essa parte dos sintomas sem H para a gente poder fechar, inclusive, esse primeiro capítulo. Combinadíssimo? Então, até lá, gente. Beijão para todo mundo. Então, tá. Assistam a aula da Luzia sobre aborto legal. Fantástica a aula. A Luzia está ali, ó. Ela ali. A aula dela ficou fantástica. Assistam, tá lá no link da profecia. Beijo. Tchau. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigada.